queremos hoje conversar um pouquinho a respeito de culpa, pecado e perdão. Esse é o tema que nós queremos abordar hoje à noite. Eu ainda vou tomar como base esse livrinho que eu já usei na terça-feira, As Desgraças. Vocês estão ouvindo aí, estão vendo invertido, porque eu estou usando a câmera invertida, por isso as letras estão invertidas aí para vocês, mas esse é o livrinho que eu quero usar de novo na minha reflexão, na minha devoção com vocês aqui nessa noite. Gente, diante de uma desgraça, dificuldade ou problema, nós queremos sempre achar um culpado. Parece que nós sentimos essa necessidade e anseio. O culpado por tal coisa é o fulano. Isso está acontecendo por culpa de tal e tal coisa. Essa pandemia está acontecendo por culpa daquele, por culpa daquilo e assim por diante. Sentir-se culpado, assumir a culpa e admitir o erro pode ser fonte de equilíbrio e sinal de maturidade. Culpar os outros, jamais admitir a própria culpa, ou então sentir-se culpado demais, a ponto de nem sequer admitir-se perdoado, é desequilíbrio e fonte assim de enormes sofrimentos para si e para os outros. Existem muitas pessoas que andam pela vida abatidas e curvadas sob o peso de suas culpas. Alguns então buscam ajuda com psicólogos ou psiquiatras. Podem até obter um alívio temporário dos sintomas desses seus problemas, mas a culpa ela permanece, a culpa fica. Nós podemos justificar as nossas atitudes e apresentar um grande número de desculpas, mas a nossa consciência é irredutível no seu decreto e ela não nos deixa tranquilos. E esse é o outro lado da moeda. Há pessoas que se sentem tão mal, tão culpadas por determinada coisa, que pensam serem imperdoáveis. Esse sentimento exagerado de culpa existe porque nós temos impresso em nossos corações uma parte da lei de Deus, que faz soar um alarme cada vez que nós agimos mal, cada vez que nós cometemos um erro. Muitas pessoas buscam incansavelmente acalmar essa voz interior que acusa. Alguns conseguem silenciá-la, tornando-se assim pessoas duras, insensíveis e sem coração. Muitos nesse meio tempo não conseguem enxergar nada de bom nas coisas e nas pessoas ao seu redor. Muitos vão definhando com o peso opressor de uma consciência intranquila que atormenta e tira a paz interior. É como um câncer que nos consome internamente, deixando-nos vazios e sem muito propósito de vida. A história, gente, do primeiro pecado da humanidade, torna-se mais compreensível com a narração do que foi o segundo pecado de Adão e Eva. Nenhum dos dois admitiu a sua culpa pessoal. A narrativa do autor sagrado fala da tentação de ser deuses, de ser como deuses que tomou conta do primeiro homem e da primeira mulher. Se vocês comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não morrerão. Quem sabe dominarão o mundo.
Não há limites para vocês. Não aceitem o limite que alguém impôs para vocês. Comam do fruto. Comam do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Essa foi, gente, a primeira tentação da humanidade. E continua a ser. É claro que não se tratava ali de maçãs ou um sentido figurado, como algumas religiões ensinavam e ainda ensinam por aí. A Bíblia não fala disso e não dá a entender nada disso. Mas fala sim ali do orgulho humano em brincar de ser Deus, em brincar de ser onipotente, todo-poderoso, em brincar de ser onisciente, ou seja, que sabe tudo, que conhece tudo. Nada deve ser proibido ao ser humano. Nenhum limite deve ser dado. Nenhum cerceamento da liberdade, diminuição da liberdade. A Bíblia fala, pois, de uma rebeldia contra uma lei, contra uma ordem. Fala da liberdade do sem limite. E esse é o primeiro pecado. Querer ser deuses. Poder ditar as próprias regras. É aquela velha história. Minha vida, minhas regras. É assim desde o início. Lá com Adão e Eva. Quando eles quiseram, tentados, ditar as próprias regras das suas vidas e acabaram assim pecando, caindo em desgraça e em desobediência. E o segundo pecado foi o de jogar a culpa nos outros. A grande maioria das pessoas arranja sempre uma desculpa para a sua culpa, jogando-a nas circunstâncias, nas pessoas, no outro lado. E assim o ser humano fica dividido entre o desequilíbrio de não admitir que errou e o desequilíbrio de se culpar demais, de se encher de culpa e de não conseguir sair desse desequilíbrio. O certo, gente, seria admitir a culpa, medir o grau de responsabilidade pessoal e pedir perdão, perdoar, assumir as responsabilidades e corrigir o erro. A nível pessoal e a nível coletivo, o comportamento do ser humano continua o mesmo. Grupos em guerra com outros grupos, indivíduos em crise contra indivíduos, pais contra filhos, filhos contra pais, ricos contra pobres, pobres contra ricos, esquerda contra direita, direita contra esquerda, religiões contra religiões. A tônica é sempre a mesma. Se por acaso eu errei, é porque o outro causou isso. Eu fui pressionado demais, eu fui levado a isso e assim por diante. Quando, pois, Adão culpa a mulher, a Eva, e a Eva culpa a serpente, foi ela que me enganou, isso ilustra, gente, o que é o comportamento de uma grande parte das pessoas. Raramente alguém cai no extremo de dizer: a culpa é minha, eu errei. Na maioria dos casos, a tendência é de jogar a responsabilidade nos outros. E, finalmente, joga-se a culpa em Deus. Quando o ser humano já não suporta mais o excesso de liberdade, acha um culpado: Deus.
Se Deus existisse, se Deus fosse bom, não teria deixado acontecer tanto sofrimento na nossa vida. Se Deus existisse, se Deus fosse bom, eu não estaria nessa situação. Nós não estaríamos nessa situação que estamos vivendo de dificuldade, de aflição, de sofrimento e assim por diante. No entanto, meus irmãos e irmãs, minhas amigas e amigos, existe um remédio infalível para a culpa. Existe um remédio que não falha para a culpa. E eu quero então agora ler com vocês a palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia. Convido vocês, quem tem aí a sua Bíblia, quem tem o seu aplicativo, abra no Salmo 32. Salmo 32, os versículos 1 até 8. Salmo 32, versículo 1 até 8. Eu vou ler na linguagem de hoje esse texto, né? Quem tem a sua Bíblia junto aí, ou quem tem o seu aplicativo, quiser acompanhar a leitura, Salmo 32, 1 a 8, ele diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho, por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Até aqui as palavras do Salmo. É um salmo de Davi, um salmo que Davi escreveu logo após o seu encontro com o profeta, quando o profeta fez Davi entender o seu pecado, esse pecado que tanto estava angustiando a Davi, tanto que ele diz: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Então Davi se arrependeu. Davi confessou a sua culpa. E ele buscou o remédio dos remédios, o perdão de Deus para a sua vida, o perdão de Deus para o seu coração, para a sua alma. Por isso, gente, para que o remédio do perdão oferecido por Deus se torne efetivo, nós precisamos primeiramente reconhecer de fato as nossas culpas, da qual surgem os maus pensamentos, os erros, os equívocos, enfim, todos os nossos pecados. Podemos então confiá-los todos a Deus, porque Ele guarda todas essas informações no mais absoluto sigilo. Jamais apareceu um jornal celestial relatando tudo quanto nós temos pensado de errado, falado de errado ou feito de errado.
Deus jamais publicou no Facebook, no Instagram, na internet, tudo aquilo que nós fizemos, os nossos erros, as nossas falhas. Quando nós reconhecemos as nossas falhas e confessamos a Deus, mesmo confusos, desorientados, Ele nos perdoa. Ele nos alivia. Esse perdão Deus nos dá não porque nós prometemos melhorar, ou então por alguma virtude nossa ou por algum merecimento, mas Ele dá unicamente por causa daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus realizou em nosso lugar. A pior das desgraças é deixar de aproveitar o perdão de Deus e viver esse perdão na família, na sociedade, entre os amigos, entre os colegas e assim por diante. O único remédio para a culpa é sentir a doce segurança do perdão. A doce e maravilhosa segurança que Deus dá para nós através justamente do perdão. Posso ser responsável pelo perdão que dou e que peço. Posso ser responsável pelo perdão que dou e que peço. E é aí, gente, que a religião começa a ser uma fonte de equilíbrio. É por isso que a religião é algo tão importante para nós. É por isso que a religião é algo tão necessário para nós. Justamente porque ela ensina e fala a respeito do grande remédio que Deus tem para a humanidade: o perdão. Esse é o remédio que a religião ensina. Esse é o remédio do qual a religião fala para as pessoas: o perdão. O importante, gente, é sempre lembrar que Deus, Ele jamais se arrepende do perdão que Ele concede através de Jesus. Deus nunca volta atrás do perdão que Ele concede através de Jesus. Por isso a gente precisa aprender a viver como uma pessoa perdoada. Nós precisamos aprender a entender as nossas culpas para buscar o perdão. Precisamos aprender a não ficar buscando somente as culpas dos outros, as culpas das outras pessoas. E tudo isso, gente, sem dúvida, tranquiliza o nosso coração e nos dá um novo ânimo para lutarmos contra as dificuldades, os problemas, as tentações, as aflições que surgem na nossa vida. Eu só queria finalizar a reflexão dizendo o seguinte: não desperdice o remédio de Deus para o teu coração. Não desperdice o remédio de Deus para a tua alma aflita. O remédio do perdão. E pegue esse remédio, cure o teu coração, cure a tua alma e distribua esse remédio para as outras pessoas. Ou seja, coloque em prática esse perdão que Deus nos dá e que Deus nos ensina. E eu tenho certeza que a vida de vocês será uma vida bem mais tranquila, uma vida com muito mais paz, com bem menos aflições. Porque sem dúvida nenhuma, o perdão ele faz maravilhas na nossa vida. E por isso ele é algo divino. Uma coisa que Deus oferece. Uma coisa que Deus compartilha conosco para que nós possamos compartilhar também com as pessoas. Começando dentro de casa. Começando dentro da família. Ali nós começamos a prática do perdão.
É ali que nós começamos a usar, além de nós mesmos, esse remédio que Deus dá para a vida de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.